Se você quiser falar um pouquinho... Na capa eu coloquei algumas categorias, né, que chamam mais atenção, mas eu iria para o índice para não esquecer de nenhuma, né? Tá. Então o que acontece? O livro está dividido, ele começa com uma revisão histórica, ele tem como utilizar o guia, né, uma explicação de como olhar cada tabela, e na sequência ele vai para as categorias. Então, por exemplo, a gente tem a primeira categoria são as radares, né, ou palíndromes. Algumas variações, como por exemplo a cédula palíndrome, você lê o número nas duas direções e é o mesmo número. Então a gente tem também o radar vertical, que você lê nessa direção ou você vira de ponta cabeça e é o mesmo número. É o mesmo número. O radar vertical é mais raro do que o radar normal, porque você tem que ter zeros, 8, 6 e 9 na combinação correta, porque se você tiver um 4 ou um 5 já não vai funcionar. Já não funciona. De ponta cabeça ele não vai significar nada. Então, por exemplo, ela por só aí funciona com 6, o 9 e o 0. 6, 9, 0 e 8, o 8 também. E o 6 e o 9 tem que estar na combinação correta, porque se você tiver 6 de um lado da célula, você tem que ter 9 do outro, né? Nossa. Então, porque se você tiver 6 de um lado e 6 do outro, ela já é radar normal, né? Então, algumas variações, algumas coisas, né? Alguns desdobramentos, por exemplo, do radar. A próxima categoria é binária. Binária é a célula que tem 0 e 1 apenas. A binária é uma categoria muito comum fora do Brasil, porque muitos dos colecionadores são da área de exatas, né? O pessoal que gosta de lógica, e o 0 e 1 é o código do computador, né? Então, tudo que está dentro do computador é o código binário. Então, uma cédula com zeros e uns, normalmente ela vai ter um significado numérico ou alfanumérico, né? E você pode decifrar ali um determinado número. Tem uma palavra dentro desse número. Uma palavra talvez não, porque são 8 números para formar uma letra, né? Então não vai dar uma palavra, talvez dê uma letra, né? Dependendo da cédula. Então você poderia, por exemplo, encontrar a cédula que é cada uma das letras, por exemplo. A letra B, por exemplo. Exatamente. Essa aqui não bate por enquanto com nenhuma aqui, pelo que eu estou vendo. Mas você poderia procurar. Você poderia procurar seu nome, por exemplo. Seu nome, né? nossa. Então é uma categoria que traz aí alguma curiosidade. Aí a próxima categoria são as escadinhas, que é tudo que é sequência. Tanto crescente quanto decrescente, né? O 9, 8, 7, 6, 5, 4 também é curioso. Não é só 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência a gente tem as repetidoras. Repetidoras também chamam atenção. Por exemplo, uma cédula que tem no cruzeiro, por exemplo, 031, 031. Ou no real, por exemplo, 0,58, 0,58, 0,58, né? Ou 0. A gente também fez os parciais, assim como no escadinha, onde você completa com 0. Então ela seria, por exemplo, 000, 0,58, 0,58. Quer dizer, repete 2 vezes apenas. Ou 0,58, 0,58, 0,58. Repete 3 vezes. E aí a gente tem a estatística para cada uma delas, né? Show. Ou repete 2 dígitos, ou repete 4 dígitos, enfim, está tudo catalogado. Na sequência a gente tem as cédulas sólidas, que são também fora do Brasil muito visadas, né? No Brasil a gente tem um problema com a cédula sólida. A cédula sólida ela tem todos os números iguais. E até essas cédulas com 10 dígitos, né, como essa aqui, por exemplo, era impossível. Porque como a série ia de 001, né, 00001 até 100.000, sempre existia um 0 na cédula. Né? Que era o 5º dígito dessas cédulas, por exemplo, ou o primeiro no cruzeiro. Então você nunca vai ter uma cédula completamente sólida. O mais próximo do sólido que acontece nessa cédula aqui são os modelos, que são 00000. Tá? Mas modelo não entra com numeração sólida porque não é uma cédula numerada, né? Ela é um modelo. Ela entra na categoria de modelo. Na sequência vem as aglomerações. Aí você fala para mim, mas eu tenho uma cédula aqui que não é sólida, né? Mas é quase sólida, tem 1 0 e 5 9, por exemplo. Aí ela entra nas aglomerações, que são os trios, as quadras, as quinas, as cenas, né? Então você tem cédulas, por exemplo, e até eu tenho uma aqui que está velhinha, né? Que, por exemplo, uma cédula de real que tem 7 números 5, por exemplo, seguidos, né? Então, quer dizer... É impossível passar uma cédula na mão você não perceber. É instintivo, você vai ver, você não precisa do livro para saber que é legal, né? Porque no caso aqui é uma cédula que é 02 55 5555. Quer dizer, são 7 dígitos, então ela vai ter aqui a categoria dela, né? E quando você encontrar uma cédula assim, você for para a categoria, você vai conseguir encontrar, por exemplo, no caso dessa cédula,
Você vai descobrir, por exemplo, que é uma cédula em 370 mil, que tem 7 dígitos assim, seguidos. Precisa de 370 370.370 cédulas para encontrar uma. para pegar uma. O detalhe aqui é que se você pegar a primeira centena de cédulas da tiragem, as primeiras 100 cédulas, por exemplo, assim, você vai ter 90 cédulas que tem 7 zeros seguidos. Certo. Em 100, ou seja, ela não é rara na primeira centena. Né? Na primeira centena ela é normal. A primeira centena é show. Né? Você tem muitas cédulas com 7 dígitos repetidos, mas são todos zeros. Então, é uma distinção que o colecionador pode fazer, por exemplo, você encontrar números repetidos diferentes de zero é muito mais difícil. Porque essa cédula aqui, por exemplo, é muito mais difícil de achar do que essa. Porque essa tem apelo numismático, tem que você chegar encontra. Esse número aqui, né? A Exatamente. Tem que chegar a tiragem disso daí para poder acontecer. Ter. E dificilmente uma numismática vai guardar uma centena com um número tão alto. Mas o 00 chama atenção, todo mundo quer. Né? E aqui, por exemplo, você poderia ter mais um 5, você poderia ter 8 5 seguidos. 8, 5. Né? Sem uma tiragem tão grande, que seria 0, 55.555.555. Nossa. Quer dizer, tiveram várias cédulas que chegaram nessa tiragem, né? E é interessante porque no livro a gente conseguiu de um colecionador a cédula número 99.999.999 da série DZ, que vai até 100 milhões. Então ela é ela é a penúltima cédula da série. Né? Então a gente tem no livro aqui a foto na série DZ, por alguma razão foi guardado, né? E a gente tem tanto a 99.999.999, que é a penúltima, que está aqui na parte de aglomerações, né? Quanto a cédula 00001 e a cédula 100 milhões, que é a primeira e a última, que é o único casal perfeito conhecido, né, o possível, da segunda família do real, no sentido completo, vamos dizer assim, do casal perfeito, que é a primeira e a última cédula da série, e é uma cédula 1 e uma cédula 100 milhões no caso, não é 100 mil. Tá? Então, eu tenho aqui também no capítulo 20 os casais perfeitos, e a gente dá algumas outras sugestões para quem coleciona casal perfeito poder ter um casal perfeito do real que não é exatamente esse, porque esse é único, né? Não tem como ter. Inclusive, cada cédula está na mão de um colecionador. Ele não está junto no momento. Né? E nenhum dos dois querem vender. Nenhum quer ceder. Mas lógico, é único, né? São duas peças únicas. 200 cruzeiros ou 200 cruzados novos. E você tem ali a série 1511, por exemplo, que é 15 de novembro. Ou a série 1889, que é o ano da proclamação da República. E por aí vai. Tiradentes, né? 21 de abril, né? Descobrimento do Brasil, 22 de abril. Aí você tem que ligar o fato histórico com a numeração da cédula. Então você tem que conhecer... E garimpar bastante. Aí você tem que conhecer. Muito do que eu encontrei hoje, que está nessa categoria que algum colecionador tem, acabou sendo acidental. A pessoa viu e falou, olha, é um ano, 1960, ou 61, ou 65. É mais ou menos a época do Juscelino, deixa eu dar uma olhada. Né? E aí encontrou uma relação. Mas, se você quiser especificamente, você tem que garimpar. Sim, garimpar bastante. Né? Nesse caso, você queria aquela série específica porque é uma data. Então, você tem que correr atrás dela. Tem que procurar. Tem que procurar. Aí, na sequência que vem as cédulas, numerações gêmeas ou numerações irmãs, né? E na capa aqui eu tenho um exemplo de numeração gêmeas, né? Que por exemplo, são 5 cédulas aqui no caso, de 2, 5, 10, 20 e 50 reais, todas elas têm a mesma numeração, né? Então elas são, nesse caso, gêmeas. Porque as letras são diferentes, elas não são gêmeas idênticas, né? A letra seria legal também. Eu encontrei um colecionador que tem por volta de 30 cédulas, todas elas com a mesma numeração. A numeração são todas dessa época, né? Vai daqui até a baiana, na verdade vai até o real da primeira família, né? Dessa época aqui até o real da primeira família. E as cédulas são 0001, primeira série, 000-113, ou seja, segunda centena, número 113. 113. Todas elas têm essa. Todas elas, né? Como naquela época as letras mais comuns eram
A no começo e A no final, Certo, né? Série A, estampa A, elas são gêmeas idênticas. E aqui no livro eu coloquei a foto Caramba. de uma parte dessa coleção dele, né? Não coloquei todas, né? Porque na verdade não caberia, ficaria muito grande. Mas eu coloquei alguma coisa aqui justamente porque é uma coleção muito bonita, né? Então você tem aqui, por exemplo, e depois eu posso mandar a versão colorida para você colocar lá. Você tem aqui 10 cruzados, 50 cruzados, 100 cruzados, 500 cruzados, 1000 cruzados, 5.000 e 10.000, todos com a mesma numeração. Aí muda, todos com a mesma numeração. Isso é uma super mesmo. Essa aqui mas esse colecionador em específico coleciona a numeração bonita há 30 anos. Então. Ele não decidiu hoje encontrar essas cédulas, ele já procura essa cédula Imagino que nem há todas de 30 uma anos. vez também, né? Não, com Lógico. certeza não. Então, mas você encontrar duas com a mesma numeração já é algo diferente. já é legal, né? E aqui no livro, na parte, por exemplo, de quanto vale isso, qual o valor, eu divido, por exemplo, se você tem 2 cédulas, se você tem de 3 a 5 cédulas, ou se você tem mais de 6 cédulas. Por quê? Porque conforme você vai aumentando a quantidade de cédula, vai aumentando a dificuldade. E vai diminuindo o que você encontra no mercado. Na sequência vem primeiras e últimas séries, né? Eu não podia deixar fora do livro, é uma das coisas mais comuns para quem coleciona. Pessoal, esse tem bastante colecionadores nessa área. É um capítulo curto, eu não tentei fazer um pressário, como foi lá o livro do Raji um tempo atrás. O que eu tentei mostrar aqui, na verdade, foi a visão estatística. Mais uma vez eu volto a mencionar aquilo, né? Que foi muito legal você ter usado todos esses critérios de estatísticas mesmo para mencionar isso, porque só para as pessoas saberem, não é nenhum valor de cabeça assim que a gente tirou. O Silvio olhou a cédula aqui e falou, esse aqui é um número bonito, eu vou colocar R$100 a mais, por exemplo. Não, tudo em estatística, tudo calculado, né? Exatamente, dá bastante trabalho, não é uma coisa imagino. fácil. Tem muita matemática por trás e alguma coisa que vai ter que ser revista, com certeza, né? Sim. A gente não acerta tudo da primeira vez, mas muita coisa sólida para servir aí para gerações, se Deus quiser. Com certeza. Então você consegue, às vezes, aí você quer ter uma de cada categoria do livro. Às vezes, com uma cédula, você mata 4 categorias. Entendeu? É parte do processo, né? Vai ser uma cédula mais difícil, com certeza, né? Bacana. E aí, o último capítulo do livro, praticamente, é o que eu tinha comentado antes. É um capítulo sobre o quase, né? O valor que você tem na aproximação, né? E só relembrando, esse livro não é o formato final do livro, né? É uma impressão normal, o livro vai ser um livro mesmo, né? Tá na gráfica no momento. Mas, por exemplo, aqui no final eu tenho uma lista de controle, né? Com todas as categorias. Então, quem quiser o desafio de procurar uma de cada, pode ir riscando aqui, né? Legal.